parte dos trabalhos que a gente tem feito na UF, sobretudo projetos de extensão, né, eles têm se concentrado na prática do que às vezes a gente chama de cinema de grupo, que seria assim, uma perspectiva do cinema enquanto experiência produtora de pequenas comunidades, diria, e enquanto possibilidade de produção de subjetividades coletivas. É algo que, enfim, que tem muito a ver assim, com a pesquisa que eu vim fazendo no doutorado, mas agora com atravessamentos da licenciatura em cinema, da UF, e dos projetos de cinema e educação, né, na universidade. Então, nesse contexto, ao longo dos últimos 2 anos, eu venho participando de experiências de produção de grupos de professores, dentre os quais um formado no contexto de escolas estaduais que funcionam dentro de centros socioeducativos e outro que se reuniu semanalmente na UF ao longo de todo o ano letivo passado e que é formado por educadores da rede pública vindos de vários cantos da região metropolitana do Rio e que continua esse grupo, né? Ele se desdobrou num novo grupo agora, com a coordenação de 2 dos professores que participaram do grupo do ano passado, né, que passam a assumir a coordenação, assim, depois de um ano acompanhando o grupo. Então é sobre esse último especificamente que eu dediquei algumas notas. No começo, diante da ideia ainda abstrata da formação de um grupo de professores, me animava a possibilidade que esse encontro poderia trazer de estabelecer relações entre diferentes territórios, trajetos, perspectivas outras da cidade, de criar novos laços a partir do interesse comum pelo cinema e educação. Não poderia saber, mas acho que eu já intuía ali uma espécie de teia, cujo tecido seria constituído de imagens e sons. E, de alguma maneira, ligado a uma incerta idealização do sujeito professor, ao encontrá-los, estaria encontrando também vários outros sujeitos de gerações, línguas, semblantes distintos. Pois, segundo aquela idealização, o professor é pessoa múltipla, chega sempre acompanhada de muitas outras. Foi, portanto, algo marcante que o primeiro encontro do grupo tenha se dado no centro da cidade em meio à multidão, que se formava em torno de um motivo comum, que era a perplexidade e a indignação diante do assassinato de Marielle. Então a gente teve uma primeira hora de apresentação, de uma conversa, e propusemos um dispositivo que era o seguinte: metade do grupo a gente desceria e metade do grupo faria 5 retratos de pessoas na rua, no ato, e a outra metade gravaria registros sonoros, com depoimentos a partir da pergunta o que você está fazendo aqui agora. E, enfim, e assim, e quando a gente desce, o ato está passando bem em frente, e a gente já, imediatamente, a gente já se perde em duplas, assim, para fazer o trabalho, e na semana seguinte a gente se encontra com esse material produzido. Então, a gente se encontra em meio à multidão, né? E a multidão da qual podemos aprender, graças ao cinema, às imagens e aos sons, matéria de nossa teia, algo da sua natureza múltipla, que nos apareceu nos vários rostos e vozes atravessados pelo acontecimento que nos abalava e nos reunia ao mesmo tempo. Assim, o grupo fez um primeiro filme junto, o filme de Marielle, que, numa inesperada e precoce tomada de posição, que o real, aquele que insiste em nos escapar ao controle, às determinações e aos roteiros, nos exigiu. Eu queria, se me permitem, 1 minutinho do filme, para vocês visualizarem o resultado do dispositivo, assim, né, a resposta ao dispositivo. Sou Viviane, meu nome é Viviane, moradora de Irajá, e vim aqui prestar essa homenagem. Sou Sabrina Costa Tavares. Meu nome é Carla Soares.
Eu sou atriz, produtora cultural. Mônica Fuentes, sou chilena. Meu nome é Inés, eu sou de Rio das Ostras, tenho minha noiva aqui no Rio. Sou jornalista, me formei em jornalismo, não trabalho com jornalismo, mas sou uma mulher negra que está aí tentando ver um fio que me faça ter prazer em estar aqui. São 10 minutos de depoimento das pessoas falando e retratos, né? Enfim, sabíamos nada sobre nesse momento, mas agora em retrospecto podemos dizer que sim, surgia ali naquele encontro uma pequena comunidade de cinema, feita de professores cineastas, que a gente começou a chamar, e impossível de ser antecipada, já que ainda muitas outras vezes precisaria se fazer e se refazer nas invenções de dispositivos, no acaso, no ver juntos, no convívio entre as imagens. Mas já naquela primeira reunião de pessoas que nunca tinham se visto antes, mas que se abriam ao encontro e aos riscos do indeterminado, o grupo era inventado pela primeira vez, de muitas. E isso acontecia a partir de uma relação, acho que isso é bem importante, sim, isso acontecia a partir de uma relação que se fazia na exterioridade. Não apenas a da rua, isso também é muito importante porque estamos tratando de uma pedagogia que, em grande medida, é inventada pelo cinema documentário, né? Mas também a de uma exterioridade, mas também a de um acontecimento que nos atravessava e nos ultrapassava enquanto indivíduos. Nos encontramos na exterioridade da rua e de cada um, com as imagens e os sons criando ligações entre nós e desse nós com o macroespaço da cidade e seus trajetos múltiplos. Ouvimos vozes evocando Irajá, Santa Teresa, Rio das Ostras ali. Agiam as imagens e os sons como objetos conectores e também exteriores, uma vez que se faziam do encontro, ou seja, do indivíduo para fora, em direção ao outro, aos espaços, molduras, aos movimentos e durações, à luz. Inspirado pela arquitetura da aranha, um pedagogo que também era etólogo e poeta, Fernand Deligny, ele disse que uma das dimensões constantes e necessárias da rede é justamente esse fora. Ali no seu canto, a aranha tece a teia através da qual vai estabelecer conexões com o que vem de fora. Assim, e quando o espaço, citando Deligny, assim, e quando o espaço se torna concentracionário, a formação de uma rede cria uma espécie de fora que permite ao humano sobreviver. Fecha aspas. Ao contrário da interioridade de uma identificação, a rede convoca a um modo de estar juntos, onde o real, a diferença e a singularidade são elementos fundamentais na constituição dos seus laços. O critério de um bom grupo, escreveu Deleuze, num texto chamado Três Problemas de Grupo, que ele escreveu, que foi uma apresentação, uma introdução que ele escreveu para o Psicanálise e Transversalidade do Guattari, né? O critério de um bom grupo é que ele não se imagina único, imortal e significante, mas se dirige a um fora que confronta com as suas possibilidades. Que esse grupo ele não se imagina único, imortal e significante, mas se dirige a um fora que o confronta com as possibilidades, com as suas possibilidades de não sentido, de morte ou de explosão, em razão mesmo de sua abertura a outros grupos. O indivíduo, por seu turno, é um tal grupo. Enfim, não é coincidência a reiteração da questão do fora aqui, né? No Deligny e no Deleuze. Fecha as aspas, Deleuze. Se a vida de cada um é única, cada trajetória é radicalmente singular, ela vai nos interessar quando em relação com algo exterior, com o outro, com o mundo.
é preciso religar a sua dimensão individual à coletiva, como propunha Guattari na Restauração da Cidade Subjetiva. Era assim que, nas relações, voltando ao grupo, era assim que nas relações produzidas no grupo, tínhamos muito poucas informações sobre a vida pessoal de cada um. Ao mesmo tempo em que uma professora de São Gonçalo já era capaz de reconhecer muito rapidamente nas imagens o estilo, o olhar de um professor de Duque de Caxias, por exemplo, e assim reciprocamente no grupo. Foi uma escolha metodológica no grupo, né? A gente vê as imagens sem saber de quem é o quê. Um resultado muito marcante disso é que essa liberação do ego eleva muito sensivelmente o nível do debate sobre as imagens. Assim, muda radicalmente a conversa. Isso fica muito evidente. Sim. Para usar os termos Deleuze e Guattarianos, guardávamos, nessa metodologia, guardávamos distância de qualquer tendência personológica e nos mantínhamos na perspectiva do processo. Acho que são duas palavras importantes para eles. No desenrolar dos encontros do grupo, seguimos praticando a pedagogia do dispositivo, né? E a partir principalmente das atividades propostas pelos cadernos do Inventar, mas também inventando novos jogos. E em dado momento, lá pelo encontro 15 do grupo, tendo um certo acúmulo de registros feitos com os dispositivos, começamos a pensar uma nova montagem. Reunidos todos diante da tela, assistíamos a fragmentos dos trajetos cotidianos de cada um, projetados diretamente da timeline do software de edição, onde os registros eram ao poucos inseridos, num modo de montagem operando por uma, aspas, lógica dos múltiplos, como escreveram Eliane e Ivo, e a professora lá do Departamento de Cinema da UF também, né? E o César Migliorin, num texto chamado Pedagogias do Cinema, Montagem, que está no Cinema de Brincar, eu recomendo, inclusive. Em referência, a lógica dos múltiplos, né? Em referência à montagem vertoviana e sua horizontalidade conectiva, não sintética, abre aspas para o texto de César e Eliane, uma dimensão fundamentalmente comunista, não pela sua discursividade, mas por conta de uma horizontalidade radical que permite conectar um ponto do universo a um outro ponto qualquer. As imagens e sons de cada um eram colocados em relação, e junto delas vinha uma pluralidade de espaços, movimentos, corpos, vozes. Dessa mise en relation das imagens, dos sentidos de cada um, se fazia um modo de montagem compartilhada, a constituir uma teia singular que conecta territórios, trajetos, até então dispersos no plano macro da cidade. Desbaratado o controle do roteiro, que é fundamental para essa sorte de pedagogia do dispositivo, assim, de modo a evitar as hierarquias e arregimentações, as imposições de tema, a centralidade do discurso em detrimento das imagens mesmas, o grupo criou uma espécie de mapa que seria o ponto de partida para uma nova montagem. Feito de objetos, recortes de textos e imagens, memórias que apontavam questões mobilizadoras entre os indivíduos e suas relações, na escola e na vida. Esse mapa se fazia enquanto um modo de estabelecer relações fora dos modelos cartesianos e logocêntricos da narrativa e da representação tradicional. São antes imagens, linhas, volumes, colagens que, colocados no mesmo plano, tinham sentidos alterados, afetados um pelos outros, provocando novas, estranhas e inesperadas associações, ideias, sentimentos, a partir das quais o grupo daria continuidade ao processo de montagem dos registros desencadeados pelos dispositivos.
Então, não como temáticas, né, esses elementos do mapa, mas antes como disparadores do processo. Uma vez formado, o maior desafio de um grupo é o de manter a relação. O seu maior e mais constante risco, o da dispersão. Que é uma coisa que tem um autor de um texto que eu gosto muito, que é o Ver Juntos, Jean Toussaint de Saint-Exupéry, que reitera isso muitas vezes, reitera isso, eu parafraseei ele aqui, uma coisa que ele diz muitas vezes no seu texto, que é o Ver Juntos, que me ajuda muito nesse trabalho. Nos muitos encontros ao longo do ano, para ver as imagens criadas por cada um, o grupo inventou um modo de estar juntos, sustentado pelas tensões colocadas pelo dispositivo entre limite e liberdade, controle e espontaneidade. Essa maneira de estar juntos para ver as imagens criadas por uns e outros se desdobrou bem espontaneamente, assim, nessa forma muito singular de uma montagem compartilhada, tecida de planos e sequências feitos dos trajetos de cada um e da relação singular de cada um com as linhas comuns dos dispositivos. Nesse sentido, o dispositivo é um tensor de multiplicidade e um espaço comum onde cada presença do grupo tem a liberdade de expressar suas singularidades, ao mesmo tempo em que deve se manter situada nos limites formais acordados coletivamente. É um modo de manter a relação, de agir contra o risco iminente da dispersão, risco ao qual todo comum está constantemente sujeito. E por isso deve se refazer constantemente o grupo, né? Sem jamais ver a si mesmo como uma coisa total, ou único, imortal, para retomar os termos do Deleuze. É também a invenção de um modo de ver e, ao mesmo tempo, de ser visto, pois ver juntos é vermos uns aos outros e não olhar todo mundo para a mesma coisa. Parafraseando aqui como li, num pequeno texto chamado Notas sobre Estar Juntos, que é muito inspirado no texto do Ver Juntos, do de Saint-Exupéry, que eu mencionei há pouco. Assim, as imagens que cada um lançava em direção ao grupo passava a ser do grupo, onde era reapropriada, montada, ou seja, colocada em relação com as outras, num movimento do individual ao coletivo, do singular ao plural. Uma das professoras cineastas do grupo nos escreveu: os encontros, aspas aí, né? Os encontros, ensaios e dispositivos se mostraram como exercícios dos sentidos, experimentações dos modos de ver, ouvir, ser o outro, ter o olho no olho do outro, admitindo e incitando o aparecimento das insondáveis diferenças nas quais se acumulam contradições. Fecha aspas. Essa reciprocidade do olhar não se separa de um devir outro. Foi assim que ver juntos passou a ser montar juntos, e o que cada um trazia se tornava, quando em relação, uma outra coisa ainda, produzindo enunciados coletivos, que é muito do que a gente viu ali, e sentidos inesperados, conectando territórios diferentes e tecendo novos trajetos de uma pequena comunidade de cinema que se formou ali. O que eu proponho aqui é observar um caso específico de uma questão mais geral, que é um gesto comum entre os chavantes de capturar parceiros não indígenas nessas redes sociopolíticas, vinculando esses parceiros a processos que revertam benefícios à comunidade. Então, meu objetivo aqui nessa fala é enfatizar como nesse processo a produção de imagens em geral e o cinema em particular constituem uma das práticas preferenciais de construção dessas redes. E a expansão e consolidação dessas redes acaba, em última instância, estabelecendo um território que é estético, político e afetivo e que define uma comunidade na qual os chavantes existem e se abrem para a alteridade. Então, entre 2008 e 2012, foram 4 anos naquele momento, eram 4 anos trabalhando junto
eu, mais 2 pesquisadores da Unicamp e a equipe do Ponto de Cultura, trabalhando junto num conjunto de atividades que, quando a gente estava escrevendo o pedido de financiamento, pareceu natural oferecer um documentário, uma sessão como contrapartida. Só que o mais importante era que o vídeo também ia ser um suporte para a experiência do Leandro na viagem, por encontro que ele promoveria com a comunidade ao retornar essas imagens para a aldeia. Em outras palavras, a proposta de realizar o vídeo seria uma forma de transformar a experiência individual dele numa experiência coletiva. Então, assim, a possibilidade do Leandro viajar de avião e sair do país pela primeira vez acabou gerando muita empolgação e muita expectativa em todo mundo. E tinha uma questão de logística assim, que estava causando muita apreensão, que era o fato dele viajar sozinho, pois eu já ia estar na viagem, né, algumas semanas antes. Por esse mesmo motivo, a gente decidiu se encontrar em Berlim antes de seguir para Viena, para que a gente pudesse apresentar nosso projeto em alguns coletivos lá em Berlim, para diversificar as possibilidades de contato e de alianças. Então, assim, os primeiros trechos da viagem dele, ele filmou bastante. O trajeto da aldeia até Brasília, que ele fez de ônibus, depois o voo para o Rio de Janeiro, depois Paris e finalmente Berlim, foi registrado em fotos e vídeos, onde ele procurou se colocar como personagem de uma narrativa imagética. Então tem o plano do avião, agora ele está se filmando, né? Então, assim, era um primeiro momento da viagem dele, que ele estava num território ainda relativamente conhecido, onde ele já tinha visitado, que ele dominava enfim, mais o repertório cultural desses lugares, então que ele filmou bastante. Só que chegando na Alemanha isso mudou. Depois dos primeiros dias de adaptação, de cansaço, ele parou de filmar completamente. Mesmo sabendo que a gente precisava fazer um filme, ele parecia que não estava mais motivado a registrar as coisas que ele via e que ele experimentava. E não demorou muito para ficar muito claro que tinha um estranhamento e uma recusa por parte dele de se abrir para as experiências que estavam se apresentando. Ele estava numa situação muito intensa e muito repentina de imersão, numa situação cultural, social radicalmente diferente para ele. E me parece que a decisão de não produzir imagens veio disso. Então, assim, eu coloco uma primeira questão aqui, que é por que ele parou de filmar e qual a relação desse gesto de produzir imagens com essa relação com a alteridade. E revisitando hoje essa experiência anos depois, já faz 7 anos, né? Me parece que o Leandro, que para ele, esse gesto de produzir imagens dependia antes de um entendimento anterior dessa experiência que ele estava vivendo. Que o gesto de filmar para ele seria antes uma apresentação de uma situação que ele já entendia e menos a exploração de uma experiência que ele ainda não controlava. E assim, eu acho que é uma interpretação razoável, sobretudo, tendo em vista a forma como o cinema foi apropriado de maneira mais habitual nas comunidades chavantes que eu conheço, que é uma prática que o Leandro é uma referência na aldeia dele e nas outras aldeias da terra indígena, que é ter o cinema como uma forma de registro sistemático de apresentação de aspectos culturais relevantes para a comunidade, e menos uma forma de experimentação prática, assim. Isso é uma hipótese. Depois de alguns dias viajando nesse mesmo ritmo, isso começou a criar muito desgaste entre a gente, e eu já estava achando que não ia ter mais evento, porque ele não queria participar, ele começou a não querer sair do quarto mais, começou a criar uma situação muito pesada. E lá no final, teve uma ocasião que mudou tudo, e que, graças a isso, o filme foi possível. Quando a gente já estava em Viena, no congresso, a presença dele começou a despertar muita curiosidade, né? Tinha um monte de antropólogo e tinha um índio lá. Então, as pessoas vinham conversar com ele, vinham perguntar, tinha muito brasileiro, então ele começou a falar português de novo. Ele fala português bem, né? Mas em Berlim não tinha muita gente que falava português. Então ele voltou a se comunicar com mais facilidade. Quando a gente voltou para minha casa, no Rio de Janeiro, a gente tinha uma semana para montar o vídeo antes de voltar para a aldeia e fazer a sessão lá. Então, assim, era um tempo muito curto. E o desafio, que era traduzir a experiência dele em imagens,
considerando que a maior parte da experiência dele na viagem foi justamente marcada por não produzir imagens. Então, como a gente ia fazer isso? E olhando o material, ficou claro que a gente estava partindo de um diário de viagem precário, incompleto, né? E estava parecendo difícil escapar de uma montagem que ia ser uma colagem de momentos muito desconexos entre si. A verdade é que sim, não tinha imagem suficiente para fazer a ideia original, que era um diário de viagem. Longe disso. E, sim, acho que se a gente não tivesse essa obrigação de fazer um vídeo como contrapartida, acho que o filme nem existiria mais. Só que essa obrigação existia, então exigiu da gente alguma forma de imaginação para inventar um dispositivo de montagem que ao final foi bastante fértil. Um processo de montagem que funcionou em rodadas, assim, porque começar a montar foi difícil também. Pelo mesmo motivo, ele não estava muito motivado. Então a gente fez, acabou funcionando assim, eu fazia um corte, entregava para ele refazia o corte e me devolvia, e nessas idas e vindas, umas 8, 9 vezes, a gente chegou nisso. E nesse processo de devolver o corte um para o outro, a gente acabou também se reconciliando um pouco, assim, porque o clima acabou muito pesado no fim da viagem. E por causa de tudo isso, dessa dificuldade de montar e fazer imagem, a gente acabou cansando um pouco um do outro, na verdade. E montar, a gente acabou se conseguindo conversar de novo, né? Porque as imagens a gente acabava elaborando os pontos de vista parciais um do outro e chegando por essas camadas de narrativa num consenso de algumas coisas. E foi assim que a gente chegou no filme final. Eu acho que também, para o Leandro, ele acabou conseguindo elaborar a experiência dele, principalmente na hora de escrever o texto. Foi ele que escreveu quase tudo, praticamente. Porque no final, para ele, o filme foi uma explicação para os parentes quando chegassem em casa, né? Ele estava pensando nessa sessão, então todo o texto do filme ele que escreveu pensando que ele estava explicando aquelas imagens para os filhos, para os avós, para os irmãos. E isso obrigou ele a ser sintético e ser mais claro em relação ao que ele havia vivido. E também acabou dando uma volta a mais nessa espiral de encontros e desencontros. Porque essa imagem do outro acabou sendo reelaborada a partir dessa crítica à imagem de si que o olhar do outro fez, que foi esse encontro com esses objetos. Bom, a sessão, e aqui já estou indo para o fim da apresentação, a exibição na aldeia a sessão na aldeia acabou consolidando esse processo de coletivização da experiência individual. O filme apresentou uma elaboração da experiência da viagem a partir desse encontro, no final, que se constituiu como um gesto de crítica à imagem que esse outro faz do passado da comunidade, né? Todo gesto de explicação e tradução cultural que constitui o filme culminou nesse gesto crítico e reflexivo por parte do Leandro. Esse gesto se tornou um suporte também para o olhar da comunidade, que durante a sessão foi convidada, por meio da fala de abertura dos anciãos, antes do filme, a receber e processar essa experiência da viagem do Leandro, trazida pelo filme, como uma oportunidade de aprendizado sobre o não indígena. No final, o filme acabou oferecendo à comunidade um gesto reflexivo e crítico sobre essas diferenças e semelhanças observadas por um de seus membros. De certa forma, a comunidade acabou também por se experimentar, e aqui experimentar no sentido tanto como experiência quanto experimentação, a partir desse jogo de olhares cruzados colocado nessas imagens. Então acho que cabe aqui uma reflexão rápida sobre essas noções de comunidade diferentes. Por um lado, o vídeo é feito de explicações e traduções dessas práticas culturais e processos históricos que ele encontrou pelo caminho. Então, assim, tem um esforço de aproximação, de criação de pontes, de identificação de traços comuns. Mas, por outro lado, esse gesto de tradução é resultado de um esforço de elaboração desse estranhamento muito forte que ele viveu. Esses objetos encontrados lá no museu em Viena acabaram funcionando como um reflexo distorcido. Eles ofereceram a esse rapaz chavante uma imagem de si, do seu povo, como foi elaborado pelo olhar desse sujeito colonizador, que organiza aqueles vestígios dentro da exposição em uma lógica de poder que distribui lugares de fala e de visibilidade. A partir desse espelho, e por meio do filme,
o Leandro pôde reorganizar esses lugares e levou sua comunidade a experimentar uma semelhança identificada em esses objetos do passado, vista a partir de um lugar de diferença exótica imposta pelo olhar colonizador. Mas também permitiu a experiência de uma identidade atualizada, possível a partir da reelaboração, por meio do fazer cinema, dessa diferença dada pelo olhar do outro. Pretendo refletir sobre um processo pedagógico iniciado em 2016 e que ainda está em curso, vai se encerrar agora em 2020 na UFMG, envolvendo o cinema no âmbito do curso de formação intercultural para educadores indígenas, especificamente com uma turma de Línguas, Artes e Literatura, constituída pelos professores de artes, de cultura e de línguas de diversos povos, entre eles justamente os Chakriabá, experiência na qual pretendo me deter. O curso conta com 4 turmas de 35 estudantes de diferentes etnias, entre elas Pataxó, Pataxó-Ranranhã, Chakriabá, Pacararu, Tupinambá, Guarani e Machacali, totalizando 140 estudantes, sendo que 85% deles falam português. O FIEI, que é esse curso no qual eu trabalho como docente e atualmente também como coordenadora, adota o regime de alternância, ou seja, ora o curso se realiza na UFMG durante 5 semanas a cada semestre. Os estudantes indígenas eles permanecem na UFMG para cursar aquilo que chamamos de módulo. Ora o curso transcorre nas aldeias. Nesse momento, a cada semestre, são os professores da universidade que se deslocam para as aldeias, período que denominamos como intermódulo. O cinema acompanha os estudantes indígenas de uma dessas turmas, a turma de Línguas, Artes e Literatura, ao lado de disciplinas que abordam temas como artes sonoras, literatura, línguas, educação intercultural e conhecimento tradicional. A primeira parte do curso que pretendo apresentar para vocês ocorreu na UFMG e se centrou em situações de ver juntos alguns filmes que selecionei entre filmes indigenistas e indígenas, filmes realizados em oficinas, cursos e ateliês de cinema, dentro e fora do país, para iniciar uma conversa no grupo que fosse motivada pelo contato com as imagens. Os estudantes ainda não se conheciam, pelo fato da turma ser constituída por etnias diferentes, e era uma turma que tinha, então, acabado de ingressar na UFMG naquele momento, eles disseram que nunca tinham visto, assim, boa parte das imagens que eu mostrei para eles naquele momento. E o que já revela, de saída, em princípio, a falta de acesso às imagens que existem sobre a história e a cultura dos povos indígenas no Brasil, inclusive da parte dos próprios, ou principalmente da parte dos próprios povos indígenas. Num segundo momento, no ano seguinte, em 2017, passamos a realizar pequenos exercícios e registros de gravação de som e de imagem de situações e espaços que chamavam a atenção deles na UFMG e nas vizinhanças do campus, onde eles ficam hospedados. A maior parte desses registros é sobre situações envolvendo o ambiente natural do campus, suas árvores, lagos, jardins, peixes, a vegetação, e também apresentam o prédio da faculdade, a arquitetura da cidade vista do campus, o estádio de futebol do Mineirão e algumas imagens de trânsito da rodovia que eles atravessam, eles ficam hospedados de um lado da Antônio Carlos, que é a rodovia onde está a UFMG, e tinham muitas imagens também do trânsito, dos carros. Fizemos também exercício de captação de som no território, Chakriabá, durante o intermódulo. Entre os sons que eles captaram estão sons de animais, principalmente passarinhos, cursos de água, trabalhos na roça com enxada, entre outros. Em seguida, ainda no mesmo ano, fizemos uma atividade um pouco mais extensa de gravação nas próprias aldeias. Após discutirmos questões referentes às diferenças entre conhecimento tradicional e conhecimento científico, a partir da leitura do texto Relações e Dissensões entre Saberes Tradicionais e Saber Científico, da Manuela Carneiro da Cunha, o grupo decidiu recorrer ao pajé Vicente, que além de pajé, benzedor e conhecedor das plantas do cerrado e suas propriedades de cura, é também professor de cultura da aldeia Catinguinha.
considerava-se que ele seria uma das pessoas capazes de viabilizar o acesso ao conhecimento, ao que a turma considerava como sendo o conhecimento tradicional Chacriabá. Gravamos também uma conversa um pouco menos extensa com Dona Guilhermina, parteira da aldeia Brejo Mata Fome e avó de uma das estudantes da turma. No ano de 2018, dedicamos-nos a assistir o material que havia sido captado, não apenas nas aldeias Chacriabá, mas também nas demais aldeias Pataxó e Pataxó-Ramãe, que estavam passando por esse mesmo processo, né, que os Chacriabá passaram. Estávamos na UFMG e os grupos divididos em etnias partiram para o processo de edição. Mas antes disso, cada etnia assistiu com interesse o material gravado na sua aldeia e dedicando ainda mais atenção ao material gravado nas demais aldeias. Nesse sentido, ver juntos o material bruto rendeu tantas conversas e elaborações coletivas quanto o ver juntos os filmes que apresentei à turma no início do processo, confirmando o sabido interesse dos povos indígenas sobre o material bruto e, nesse caso em específico, o interesse pelo material bruto realizado em outras aldeias. Foi visível, pois permitia uma série de comparações e de diferenciações, né, internas entre o grupo. Pretendo deter-me na experiência transcorrida no território Chacriabá, aproximando-a da caracterização que a Célia Chacriabá, que é uma ativista política, que coincidentemente ela foi estudante desse curso, ela fez a graduação, ela é formada, né, no curso de licenciatura em termo cultural indígena, né, nesse curso que eu estou descrevendo para vocês, e atualmente ela está fazendo o doutorado dela a partir de questões que ela começou a trabalhar já na graduação. A Célia, ela cria na dissertação dela 3 categorias. A primeira delas a dissertação dela é uma dissertação em defesa de uma educação territorializada. Então ela vai discutir as escolas indígenas, pensando que as escolas indígenas elas têm que estar abertas, têm que estar permeáveis ao que acontece fora da escola e principalmente assim, ao que acontece no território, né? Então a primeira categoria que ela cria é o barro, né? E o barro é um elemento extremamente presente no território Chacriabá, né? É um elemento que ele envolve tanto as crianças quanto os adultos, as mulheres, os homens, né? E todos os utensílios e objetos Chacriabá no passado, inclusive as construções, as casas, eram feitas de barro. Atualmente já tem também, né, alguns outros elementos, né, não indígenas, industrializados e tal, mas ainda hoje eles fazem, né, esses objetos de barro. E na escola se brinca de barro, ele sai para tirar o barro, e aí tem todas as questões que envolvem, né, o momento certo de tirar o barro, a diferença entre os barros, a cor dos barros, enfim, né, é uma fonte, né, muito grande de conhecimento para eles. E essa então é a primeira categoria. A segunda é o genipapo, que é essa tinta preta, né? O genipapo é uma frutinha que é usada para fazer geleia, licor e doce, né? E também ela é usada no preparo, né, desse pigmento que eles usam para fazer as pinturas corporais. Então, a Célia considera essa a segunda categoria dela exatamente porque é durante esse processo de feitura das pinturas que as histórias vão sendo contadas para eles, a história do povo deles vai sendo contada para eles, e eles vão aprendendo, então, né, sobre a história Chacriabá, a cultura Chacriabá, sobre os rituais Chacriabá. Então, né, essa pintura corporal, ela é um momento de escritura, né, no corpo dessas narrativas. A terceira categoria é o giz. Aqui é a escola onde a Célia, né, atuava como professora indígena, e o giz é uma terceira categoria que ela cria para falar que eles usam o giz, que é um elemento da nossa cultura, de outras formas, ou seja, eles indigenizam também, né, os elementos que a educação não indígena
deixou no território deles. Então o giz ele é muito usado também, né, apesar de ser não indígena, e usado, enfim, para fazer desenhos, para fazer uma série de atividades, né, que dizem respeito à cultura deles também. Em linhas gerais, os elementos elaborados por Célia, associados, indicam um caminho percorrido em busca de uma educação que parta do vínculo com a terra e suas temporalidades, né, identificada no barro, passando pelas escrituras que envolvem os corpos por meio da pintura corporal, né, que como eu disse para você, seria o genipapo, o que torna possível a indigenização de uma instituição não indígena como a escola, né, algo que está identificado no giz, e, enfim, esses três elementos articulados, eles configuram uma prática de contra-colonização. Dito isso, eu irei tratar das três fases desse processo cinematográfico vivenciado pelos Chacriabá: a gravação, a edição e o ver juntos, relacionando-as ao barro, ao genipapo e ao giz. Em princípio, seria possível associar o barro ao processo de gravação, pelo contato que se estabelece com o território, pela escuta e observação. O genipapo, que é o segundo elemento, eu relacionei com o processo de edição que a gente vivenciou na UFMG. E o terceiro momento, eu relacionei o giz ao ver juntos, né? O processo de edição, né, eu relacionei com a pintura corporal, porque eu estou considerando que o processo de edição para eles é uma forma de escritura também, né, das histórias e narrativas do povo Chacriabá, que envolve também os corpos, né, como o corpo da Dona Guilhermina, o corpo do Pajé Vicente, o corpo deles também. E o giz eu relaciono ao ver juntos pela transformação que a experiência, né, do cinema, que é uma experiência que também é trazida de fora, né, e que transforma a instituição cinematográfica e a instituição escolar também, né. Enfim, o cinema que está presente na escola indígena, ele altera essas duas coisas, tanto o cinema quanto a escola. Mas na escola territorializada, todos esses processos eles acontecem simultaneamente. E realmente acredito que os estudantes não vivenciaram o processo audiovisual como um processo sequencial, mas como uma experiência em que tanto o barro quanto o genipapo e o giz se fazem presentes o tempo todo. O que significa que, nesse caso, o ver juntos as imagens, o gravar e o editar também são tratados como processos distintos, no entanto simultâneos. São fases distintas, não é que tudo é a mesma coisa, são fases identificadas como fases distintas, mas elas acontecem simultaneamente. A título de exemplo, minha proposta para a edição das imagens, né, no caso desses dois filmes que a gente fez, com o Pajé Vicente e com a Dona Guilhermina, foi que os estudantes se concentrassem no material que tínhamos filmado nas aldeias. Iríamos trabalhar apenas com o que tínhamos nas mãos, focando nossa atenção na edição das imagens. Entretanto, enquanto o processo de edição transcorria na UFMG, eles se articularam e solicitaram a seus parentes, via ligação telefônica, que enviassem outras imagens do território, principalmente imagens de plantas, árvores, folhas. Em terra indígena, seus parentes iam aos locais onde se encontrava aquilo que estavam solicitando, produziam as imagens e enviavam-nas via internet. Acredito que dessa maneira eles subverteram o momento de edição das imagens, mantendo-se vinculados ao território na medida em que o processo de edição caminhava na UFMG. De forma geral, o processo de escrito me sugere a possibilidade de uma outra elaboração do processo de realização audiovisual, tal como conhecemos. Além da permanência do ato da gravação durante o período da edição, lembremos também que ver juntos todo o material bruto filmado no momento da edição funcionou de forma similar ao ver juntos os filmes que foram selecionados por mim no início do curso, né? Muitas vezes essas distinções entre ver filmes finalizados e ver os arquivos de imagens brutas filmadas nas aldeias, assim como gravar e o editar,
São atividades que não são tomadas como fases que devem se suceder em um processo, mas como atividades diferentes umas das outras sim, e que podem acontecer a qualquer momento, tendo valor em si mesmas. Para o Chakrabarti, acredito que o processo é composto de fases distintas e que acontecem simultaneamente, como eu já falei, e a necessidade de manter um vínculo com o território, de permanecer em contato com a terra, se faz presente durante todo o processo, constitui o processo, informa-o. Nesse sentido, cada uma das fases pode ser tomada como uma nova possibilidade de ressignificar o vínculo com a terra e com a cultura, né, do qual a imagem e o cinema são inseparáveis.